A bênção que eu vivi na minha vida, chegando aqui em Roraima em 2016, determinou muito para mim, foi muito significativa, muito intensa. Estava chegando da experiência de 11 anos de caminhada na Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o bispo Dom Antônio, era o bispo de Pádua na época, ele fez a proposta para eu poder encabeçar uma equipe que tivesse a oportunidade de estreitar um laço de fraternidade missionária com a Diocese de Roraima. Seria uma nova frente missionária. De fato, na época, fiquei um pouco perdido, porque eu já estava com a cabeça voltando para a minha terra. Mas percebi um chamado muito forte, né? Primeiro porque o Brasil não era o Rio de Janeiro, era muito maior. E segundo porque eu sentia também esse anseio, esse desejo de dar asas novas também à minha dimensão missionária. Portanto, eu acolhi a proposta do meu bispo de então para vir aqui em Roraima, juntamente com o padre Benedito. Encontramos uma diocese que estava vivendo, na época, a mudança de bispo. O Dom Roque tinha sido nomeado arcebispo de Porto Velho, Rondônia, e o Dom Mário ainda não tinha sido nomeado. E aqui encontramos o administrador diocesano, que por muito tempo foi vigário geral, o padre Carlos Dall'Ospedale. Fomos acolhidos com muito carinho, muito mesmo. Lá, sobretudo eu me lembro, foi durante uma assembleia diocesana e a gente sentiu todo o calor, a ternura da família de Roraima. E isso tudo nos animou muito, né? Nos animou muito, ao ponto que percebemos que era aqui, realmente, que a Diocese de Pádua precisava armar a sua tenda ao lado da tenda da Diocese de Roraima. Foi uma experiência que renovou radicalmente a opção missionária também da Diocese de Pádua, porque é bom lembrar, né, que na Igreja Católica existe esse projeto chamado de Padres Fidei Donum, ou seja, dom da fé, que são padres diocesanos a quem permitido viver essas pequenas experiências missionárias para que, depois de ter vivido isso, possam voltar para as suas realidades eclesiais e fermentar, né, a caminhada pastoral de cada diocese com aquilo que cada padre aprendeu, viveu nessa experiência de diálogo missionário, né, de experiência missionária. Para mim já tinha sido uma dádiva enorme viver lá em Caxias, né, 11 anos. Agora começava a Roraima. O desafio certamente foi grande, porque, claro, passar da realidade metropolitana do Rio de Janeiro para uma realidade assim tão longe dos holofotes, né, do mundo e do Brasil, igual Roraima, era muito grande. Mas, repito, aquilo que nos ajudou muito a entrar e a sentir que realmente essa era a nova casa para onde Deus estava nos enviando, foi o carinho, a ternura, o abraço de todo o povo de Roraima que nós recebemos. Um dos desafios principais foi uma igreja das grandes distâncias. Quando a gente estava no Rio de Janeiro, aí num piscar de olho a gente já estava numa outra comunidade. Hoje, em Roraima, a gente sabe que tem que andar, né? Então, uma igreja que tem essa característica quase de peregrina, né? Peregrinante. Uma igreja que caminha, feita de pessoas que têm que andar para chegar até um lugar. E, na verdade, eu vivia aqueles inúmeros momentos assim que eu passava dirigindo para me deslocar de uma comunidade a outra, rezando, refletindo, escutando histórias de pessoas que me acompanhavam. Isso tudo me ajudou muito a conhecer ainda mais, a escutar essa realidade que eu ia conhecendo, em que eu queria me encarnar aos poucos, né?
despojando-me de todas as experiências que eu já tinha feito para tentar, né, mergulhar ainda mais nessa nova realidade que eu chamei sempre a minha nova Nazaré. E, bom, fiquei em Caracaraí de 2017 até 2019, o ano em que Dom Mário Antônio me pediu para assumir a missão de vigário-geral, né? Seria, né, o braço direito do bispo. Eu não tinha a menor ideia do que seria. Mas também aí o que me ajudou naquele momento foi a acolhida e o carinho dos padres da diocese. Foi determinante. Na verdade, foi eu que pedi na época, né, para que não fosse só uma prerrogativa do bispo, mas que fosse uma opção dos padres, porque é importante que haja esse sodalício, essa comunhão, essa unidade entre o bispo e o seu presbitério, né? Então, e na época, o presbitério diocesano foi muito solícito, muito fraterno, e para mim foi uma pérola de grande valor. Fiquei aqui até praticamente, né, o final da minha experiência, cuidando, claro, de assuntos de cunho mais diocesano. O primeiro foi a vertente ligada à migração do povo venezuelano. Então, de lá nasceram vários projetos, várias relações. O que foi se gestando aos poucos foi uma ideia, sobretudo no âmbito de organização pastoral, a ideia, o projeto de poder reunir todas as instâncias que estavam trabalhando na dimensão da caridade e missão, conforme as indicações da CNBB, né, que saíram na época em 2019, tentar de reunir todas essas instâncias num lugar, numa realidade só. Por quê? Claramente não só para economizar espaço, isso de jeito nenhum, até porque em Roraima espaço não falta, mas para aproveitar justamente de um âmbito, de um espaço para o povo aprender a trabalhar junto, né? Uma intuição, poderíamos dizer, para trabalhar a sinodalidade ao pé da letra, dentro da igreja. A gente sabe que muitas vezes é muito mais difícil trabalhar as dimensões da vida evangélica dentro da igreja do que fora. E, de fato, aqui nasceu aí a ideia da Casa da Caridade, né? E foi bonito perceber que o povo foi acatando essa ideia, essa proposta, porque sentia-se, na verdade, ainda na época, a necessidade de reunir, afinal das contas, todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, dentro da mesma igreja, mas com aquela tentação que até hoje continua sendo um pouquinho a marca negativa da nossa igreja, cada um no seu quadrado. Isso não ajuda certamente a viver aquela comunhão, aquela unidade pela qual Jesus deu sua vida. Então, eu sempre achei, continuo convencido ainda mais, que o nosso primeiro objetivo é construir a comunhão, sobretudo entre nós, né, para sermos família, onde cada um trabalha pelo mesmo objetivo, mas cada um conforme o seu carisma e sempre junto, né? Essa que é, para mim, a representação mais concreta da palavra sinodalidade, caminhar junto rumo ao mesmo objetivo. Casa da Caridade foi isso, continua sendo isso, né? Ou seja, um exercício de sinodalidade ao redor da mesma dimensão, que é a dimensão da caridade. Hoje sou bispo de São Félix do Araguaia. Certamente, né, tudo aquilo que estou tentando de aprender como um eterno aprendiz, eu sinto que eu devo muito à experiência que eu passei aqui em Roraima. Por quê? Roraima foi uma oficina, né? Foi um laboratório, um treinamento, uma academia tanto de fraternidade assim como de paciência, né? Paciência que não é simplesmente aguentar, tem momento que a gente tem que aguentar o tranco, nesse sentido sabemos, né? Mas paciência que vem do verbo latim, né, que indica tanto o sofrimento assim como o amor, né, de paixão. E é isso que significa evangelizar, ou seja, sofrer por amor.
Hoje em dia dá quase arrepio, né? Falar que eu estou sofrendo por amor, porque ninguém mais está disposto a sofrer. Só que não é um sofrer por sofrer, mas é um sofrer por querer dar o melhor de si, para que a evangelização não seja um repasse de informações, mas seja uma experiência relacional com as pessoas que tem como seu ponto fundamental a relação de amor com Cristo. Então, aqui em Roraima, eu encontrei muitas pessoas, muitas situações que me ajudaram a entender isso. Roraima está de pé, a Igreja de Roraima, a Igreja Católica de Roraima, hoje vive por quê? Porque muitas pessoas, homens e mulheres, deram a sua vida por amor a Cristo e a este povo de Roraima. Esse é o motivo fundamental pelo qual ainda a Igreja de Roraima continua em pé. E eu sinto que foi isso também para mim. Então, eu espero, né, que essa certeza continue me acompanhando também no meu novo ministério, na Igreja de São Félix do Araguaia. E quando visitei a primeira vez a Igreja de São Félix, eu percebi que havia muitos links, né, entre a realidade de Roraima e a realidade de São Félix. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Primeiro, eu me senti menos perdido, né? E segundo, a me sentir abraçado por uma igreja, que é a Igreja do Brasil, sobretudo a Igreja da Amazônia, numa empreitada evangelizadora que precisa ter alguns pontos, né, algumas balizas. A primeira, o objetivo de ser uma igreja encarnada, né? Somos a igreja fiel ao Evangelho na medida em que a gente se encarna realmente dentro dessa realidade. E esse é o grande desafio hoje. Em segundo lugar, uma igreja libertadora, ou seja, uma igreja que não consegue entender, perceber e escutar como fez Deus e como Deus continua fazendo desde o Êxodo, né? Desde a época em que ele escutava o grito do seu povo, grito de opressão, o grito de sofrimento do seu povo, e desceu para libertar o seu povo. Se a Igreja Católica não tiver essa mesma atitude que Deus tem, eu me pergunto para o que serve uma igreja. Então, a igreja justamente é a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, que se coloca sempre como Jesus Cristo e com Jesus Cristo na escuta do grito que vem do seu povo. E é exatamente esse grito que nós escutamos e percebemos nesse grito o chamado de Cristo a sermos igreja missionária. Então, é isso que eu percebi aqui em Roraima, uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja sempre mais encarnada dentro deste tecido, porque uma igreja que quer amar esse povo, esse chão, assim como Deus sempre a amou desde o início. Então, muito obrigado, Igreja de Roraima, muito obrigado a todos os irmãos e as irmãs que nesses 300 anos de caminhada foram exemplo vivo, né? Testemunho vivo, mártires, né? Martiria, testemunhas vivas e credíveis de uma palavra que sempre foi anúncio de uma esperança que vem de Cristo, sem perder a profecia de denunciar tudo aquilo que vai na contramão do anúncio do Evangelho, que é o anúncio de vida. Muito obrigado, e que essa comemoração dos 300 anos da Diocese de Roraima seja também uma oportunidade para dizer: esse também pode ser um novo início. Daqui, Deus escancara novamente para todo o povo de Roraima uma nova história, certamente com boas raízes e corajosas perspectivas para o futuro.